Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar numa questão que vira de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que sabia sobre o corpo humano. Será que a nossa mente tem, de fato, a capacidade biológica real de curar o próprio corpo? É uma ideia fascinante, né? E ela simplesmente abala as estruturas de todo o modelo médico tradicional. Para tentar desvendar esse mistério, a gente precisa fazer uma pergunta bem fundamental. Será que a crença humana sozinha tem o poder de atropelar a realidade física? Ou seja, será que um simples pensamento tem força biológica para tirar a vida de alguém? Ou então para disparar uma cura que a medicina consideraria totalmente impossível? E isso nos leva direto ao coração do trabalho do Dr. Joe Dispenza. A tese dele é um verdadeiro divisor de águas, misturando descobertas da epigenética com a neuroplasticidade para mostrar como as pessoas conseguem transformar a própria saúde só com o poder da intenção focada. A grande sacada aqui é a seguinte: nós definitivamente não somos passageiros passivos da nossa própria biologia. Seção 1. Casos inexplicáveis. O poder oculto da nossa crença. Vamos começar com uma história impressionante. O caso trágico de Sam Lond, lá na década de 70. Ele acabou falecendo com a certeza absoluta de que tinha um câncer de fígado terminal. Só que olha que loucura. A autópsia revelou depois que o fígado dele estava praticamente perfeito e muito saudável. Os nódulos que ele tinha não eram letais. Ele morreu puramente porque tanto ele quanto os médicos criaram a forte expectativa de que o fim estava próximo. O corpo dele simplesmente obedeceu a essa crença. E a gente tem um relato parecido e igualmente chocante com o Fred Mason. Em um momento de muito desespero, ele tentou tirar a própria vida tomando 29 pílulas de uma vez só, durante um ensaio clínico. O corpo dele entrou em colapso, um choque biológico severo, a pressão despencou, quase não conseguia respirar. Mas sabe qual é o detalhe irônico dessa história? Ele engoliu substâncias completamente inertes. Eram só pílulas de açúcar do grupo de controle. Assim que os médicos contaram a verdade inofensiva sobre aquelas cápsulas, todos os sintomas desapareceram num piscar de olhos. Seção 2. O efeito nocebo e placebo. O impacto fisiológico na prática. Esses paradoxos mostram pra gente uma coisa importantíssima. As crenças negativas podem se manifestar como um dano físico real. É o que a ciência chama de efeito nocebo. É basicamente aquele estado onde o medo ou a certeza absoluta de que algo vai fazer mal acaba gerando os exatos sintomas da doença, mesmo sem a presença de nenhum vírus ou toxina de verdade ali no organismo. Por outro lado, a gente tem o famoso efeito placebo. Ele acontece quando uma crença super positiva em um tratamento falso ou inerte se transforma numa cura biológica real e que pode ser medida. O organismo literalmente começa a fabricar as substâncias químicas necessárias para se curar, baseando-se apenas na fé depositada naquele tratamento. É quase como se o cérebro tivesse a sua própria farmácia interna. Para ter uma ideia do tamanho disso, teve um ensaio clínico gigante sobre depressão, onde impressionantes 38% do grupo do placebo tiveram melhoras absurdas. E no meio desse grupo estava Janice Schoenfeld. Ela não só relatou uma melhora enorme na depressão usando pílulas falsas, como também sentiu os exatos efeitos colaterais que o remédio verdadeiro daria. Tudo isso provocado por cápsulas vazias de açúcar. Agora, o que é realmente de cair o queixo nessa história da Schoenfeld é que a cura não ficou só na imaginação dela. Dados empíricos de eletroencefalogramas provaram, sem sombra de dúvida, que os cérebros desses pacientes mudaram fisicamente. Aconteceu um aumento real e tangível na atividade do córtex pré-frontal, que é justamente a área afetada na depressão clínica. Ou seja, a crença literalmente remodelou a estrutura física do cérebro. Seção 3. O milagre de Joe Dispenza. A cura intencional. Bom, se a gente já sabe que o cérebro tem esse poder de alterar o corpo, a grande dúvida passa a ser: dá para ativar isso de propósito? O próprio Dr. Joe Dispenza colocou isso à prova da maneira mais extrema possível. Em 86, ele sofreu um acidente terrível de triatlon que esmagou as 6 vértebras da coluna dele. O prognóstico dos médicos foi péssimo. Sem uma cirurgia super complexa para colocar hastes de metal, a paralisia para o resto da vida era o único destino. Mas indo contra todas as recomendações médicas, ele recusou a cirurgia e mergulhou num protocolo mental implacável. O método envolvia visualizar diariamente e com o máximo de detalhes a reconstrução da própria espinha. Ele dava ordens para o corpo com uma presença mental absoluta, bloqueando rigorosamente qualquer pensamento de dúvida ou medo. O resultado prático disso? Uma recuperação ortopédica completa. Ele voltou à vida normal em pouco mais de 9 semanas e meia. Sem cirurgia, sem paralisia. Seção 4. A ciência da transformação. A biologia por trás da crença.
E como é que a biologia explica uma recuperação dessas, que parece pura mágica? A resposta está na neuroplasticidade autodirigida. Isso significa que os seres humanos têm a capacidade de reconfigurar intencionalmente a arquitetura dos próprios cérebros. Com repetição e muito foco mental, a gente constrói novas conexões e desmonta aquelas antigas rotas neurais que mantinham os padrões de doença. E para garantir que a gente não está falando de achismo, pesquisadores usam equipamentos altamente sofisticados em pessoas meditando profundamente. Com mapeamentos cerebrais avançados e aparelhos que medem a variabilidade da frequência cardíaca, eles conseguem documentar na hora, em tempo real, as mudanças físicas e o equilíbrio perfeito acontecendo entre os órgãos. É a ciência empírica comprovando o que antes parecia impossível. Além disso, a ciência da epigenética entra em campo para derrubar de vez aquele mito de que o nosso DNA é o nosso destino final e imutável. Hoje, a gente já sabe que os genes não são engessados. Eles estão o tempo todo reagindo ao ambiente interno do nosso corpo. E isso significa que os nossos pensamentos e as nossas emoções diárias literalmente ligam e desligam características biológicas. E a velocidade com que isso acontece é assustadora. Alguns grupos conhecidos como genes de resposta imediata precisam de apenas 3 segundinhos para entrar em ação depois de um estímulo interno. É mole? Isso demonstra que mudanças de humor e convicções muito fortes causam alterações biológicas rápidas e fortíssimas no nosso corpo inteiro. Vamos dar uma olhada em como isso vira uma verdadeira reação em cadeia dentro do corpo. A coisa toda começa com uma simples intenção elaborada lá no lobo frontal. Essa intenção é traduzida em neuropeptídeos que viajam pelo corpo, grudam nas células e mudam as chaves genéticas. É exatamente assim que uma ideia que só existia na mente se materializa numa transformação física e real no nosso tecido biológico. No fim das contas, todas essas evidências mostram de forma bem contundente que aquela velha divisão clássica entre corpo e mente é, na verdade, uma grande ilusão biológica. A consciência humana e a realidade material estão totalmente entrelaçadas, e entender essa conexão estrutural é a chave de ouro para destravar todo o imenso potencial que a gente tem para o processo de cura autônoma. O que nos deixa com uma pergunta final muito instigante. Se existe na gente essa habilidade latente de agir como o nosso próprio placebo, revertendo até quadros que a medicina dizia serem terminais, qual é o limite de verdade do potencial humano? Até onde a nossa biologia consegue chegar quando é forjada com uma convicção inabalável? Fica aí essa grande reflexão para a gente pensar.